Olá, peritas e peritos! Hoje nós vamos conversar sobre perícias indiretas e tirar dúvidas recorrentes. Bem-vindos e bem-vindas ao canal Chaves da Perícia. Bom, gente, de acordo com o dicionário Google, a perícia indireta é quando o objeto não está mais disponível para análise, ou seja, o perito judicial vai se basear apenas nos documentos disponíveis no processo e outros que possam ser apresentados durante a confecção do laudo pericial. Opa, mas espera aí, nós especificamente assistentes sociais lidamos com pessoas e não com objetos. Então vamos lá. Perícia indireta é quando o autor ou a autora vai a óbito no decurso do processo antes da perícia social. O que fazer então? Caso o representante legal, ou seja, o escritório de advocacia ou a defensoria pública contratado pela parte tenha se manifestado no processo sobre a ocorrência do óbito, juntamente com uma nova procuração com o familiar responsável para dar continuidade ao processo, o perito ou a perita vai de preferência até a casa onde o autor ou a autora residia e realiza a perícia com o familiar responsável. Como eu disse antes, o que foi nomeado. Realiza a perícia sempre no verbo passado. Por exemplo, o autor ou a autora trabalhava, realizava, fazia, mas informando no início ou no final do laudo o nome da pessoa com quem foi realizada a perícia. Caso o imóvel onde o autor ou a autora residia foi vendido, ou era alugado ou cedido, a perícia poderá ser realizada na casa do representante familiar nomeado no processo. Bom, gente, aí com base nas informações coletadas, o perito ou a perita analisa e informa no laudo a hipossuficiência ou não do autor ou da autora falecido. Casos em que o autor ou a autora não faleceu, são outros tipos de casos, tá? Pode haver casos em que o autor do processo, no dia ou no prazo estipulado ao perito ou a perita esteja ausente, com justificativa, ou seja, caso em que o autor ou a autora esteja internado por motivos de doença, internação compulsória ou não, em clínicas de recuperação, ou ainda pode ocorrer casos em que o autor ou a autora esteja encarcerado. É isso mesmo, tá? Já ocorreram casos comigo assim, tá? De realizar perícias e algum desses casos que eu falei anteriormente. Então, gente, em todos esses casos, a perícia é realizada com um familiar responsável, onde o autor ou a autora reside. Caso o autor ou a autora more sozinho, pode fazer com o familiar direto e responsável, mas desde que seja na casa do autor. Mas lembrem-se, essas perícias são específicas e devem ser informadas e autorizadas pelas centrais de perícias onde você atua. Sempre lembrando que, para esses casos específicos, é necessário que o familiar responsável tenha em mãos um documento comprobatório da internação ou encarceramento. Caso não tenha, não há possibilidade, gente, não há possibilidade de realizar essas perícias em específico. E aí, gente, vocês gostaram das dicas? Então comentem, curtam e compartilhem. E até a próxima dica no canal Chaves da Perícia com a Val Perita e um grande e afetuoso abraço a todas e a todos.